Fala pessoal, beleza? Duas notícias rapidinho aqui para comentar. Em primeiro lugar, uma bola dentro do governo Bolsonaro, um acerto, que foi o seguinte: já há alguns dias tem rolado na mídia a notícia de que seria recriada a CPMF, né? Teria uma nova CPMF como forma de compensar uma diminuição que o governo estaria também propondo na reforma fiscal, a diminuição do imposto de renda e a simplificação de alguns outros impostos. Então, o que estava sendo divulgado é que o governo iria diminuir o imposto de renda, fazer uma simplificação tributária e, como compensação dessa perda, ele iria recriar a CPMF, né? Iria recriar esse imposto que iria incidir sobre transações financeiras, sobre saques, depósitos, transferências. Então, seria muito ruim se isso acontecesse. Isso foi uma coisa criticada por bastante gente, assim, economistas com conhecimento, e estava rolando polêmica por causa disso, né? Porque essa notícia aí estava abalando realmente o mercado e ameaçando essa estabilidade que o governo tem conseguido, né? Até agora. E uma notícia muito boa foi que hoje o Bolsonaro divulgou a exoneração do secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, né? O motivo da exoneração foi porque ele foi quem divulgou essa informação dessa criação da nova CPMF, uma coisa que ele defendia, só que essa informação é falha. Na verdade, segundo o próprio Bolsonaro disse, não vai ser criada uma nova CPMF, isso não está em consideração, e ele veta qualquer ideia em relação a isso, né? Então eu vou ler rapidinho a nota que o governo divulgou. Ela diz o seguinte: o Ministério da Economia comunica o pedido de exoneração do secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra. Esclarece ainda que não há um projeto de reforma tributária finalizado. A equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. A proposta também será enviada depois do aval do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes agradece ao secretário Marcos Cintra pelo serviço prestado. O auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto assume interinamente o cargo. Então, assim, resumindo, o governo não autorizou a divulgação sobre a nova proposta porque ela não está pronta, ela não está definida. Então, tanto foi um erro do secretário da Receita Federal divulgar informações sem autorização, quanto divulgar uma informação errada, que seria a volta desse imposto. O governo Bolsonaro está de parabéns. As pessoas fizeram certo em cobrar uma posição do governo, fizeram certo em criticar a criação desse novo imposto. O Brasil, já como o próprio Bolsonaro disse na campanha, sabiamente, já ultrapassou muito a curva de Laffer. Então hoje a gente precisa reduzir a carga tributária. No máximo, como eu já vi o Paulo Guedes justificar, você pode até fazer uma pequena troca de imposto, né? Quer dizer, você simplifica tudo, então na simplificação você reduz um monte de impostos, você pode até talvez compensar com um outro tipo de imposto, mas na somatória final você tem que diminuir. Isso é uma coisa muito importante, e o que for aumentar você tem que pensar muito bem no que vai ser, né? O imposto sobre transação financeira, ele seria imposto sobre imposto. Seria pessoas pagando imposto toda hora, né? E não adianta nada, você reduz o imposto sobre a folha de pagamento, sobra mais dinheiro na mão das pessoas, mas quando ela vai comprar um produto, está tudo mais caro. Né? De que adianta, né? Então, parabéns. É o primeiro ponto. O segundo ponto, infelizmente, não gostaria de estar falando sobre um acerto, mais um parabéns, mas não é. Eu estou falando sobre o Flávio Bolsonaro. Ele deu uma entrevista ao Terça Livre sobre a recusa dele em assinar a CPI da Lava Toga, sobre o que tem sido criticado, também saiu na mídia esses dias, que o Flávio estaria articulando contra a CPI da Lava Toga, pedindo para os outros senadores do PSL retirarem a assinatura. Essa foi uma informação divulgada pelos meios de comunicação, a princípio pelo próprio presidente do partido, o Luciano Bivar, que também é deputado federal por Pernambuco. Segundo o Luciano Bivar, nessas matérias, a instalação da CPI não agregaria harmonia dos poderes, especialmente neste momento em que o país passa por importantes reformas. Essa CPI
ela já é a terceira vez que estão tentando criar ela, né? E os 3 senadores do PSL já assinaram, e só quem não assinou do partido foi o Flávio Bolsonaro. E nessa entrevista foi muito boa, muito esclarecedora, mas infelizmente eu não concordo com o Flávio. Ele desmentiu que ele estaria incentivando outros senadores a retirar a assinatura, porém ele confirmou que quando pedem a opinião dele, ele dá a opinião dele, né, que é nesse sentido, o que também não está errado, né? Ele pode dar a opinião dele. Mas, enfim, assim, o que ele fala basicamente é que isso realmente causaria uma confusão, uma desarmonia entre os poderes, isso colocaria o poder judiciário contra o legislativo, e ele ainda como filho do presidente, né, contra o executivo. Então, para ter harmonia, esse é o primeiro ponto dele. O segundo ponto é que ele não viu nada grave o suficiente para se abrir uma CPI contra a CPI não é só contra o STF, né? Tem muita gente que está achando que é. A CPI ela se propõe o seguinte: investigar condutas ímprobas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membros do STF, do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores do país. Então é um pouquinho mais ampla. E assim, gente, eu não vou nem argumentar da necessidade dessa CPI. Eu acho que isso é uma coisa que todos deveríamos concordar, que grande parte dos ministros já passaram totalmente dos limites, são mães para bandidos, inclusive o Lula, né? Vamos lembrar que o Lula só não foi solto por causa de um voto, em todas essas votações que tem aí para receber os recursos do Lula, sempre fica nesse meio a meio, sempre fica semi-empatado e sempre ele fica preso por um voto. Então, para você ver a situação, né? Um cara que roubou como ele roubou, tem provas, centenas de provas, está condenado em primeira instância, em segunda instância, e o STF fica dividido. E a gente sabe muito bem por quê, né? Você tem o Toffoli, um ex-advogado do partido. Então, o que o ex-advogado vai fazer, né? Vai defender seu antigo cliente, né? E Gilmar Mendes, né, que tá na Lava Jato, teve delação dele na Lava Jato, é um cara que critica de uma forma desproporcional, de uma forma absurda e irresponsável a Lava Jato, e sempre que pode solta um bandidinho de estimação, né? Eu acho que eu vou ser censurado, porque eles também censuram, né? Teve matéria contra o Toffoli em revista sobre, também, ele é o amigo do meu pai, e isso foi censurado, né? Quer dizer, a revista faz uma matéria sobre o presidente da República, não tem problema. Sobre o presidente da Câmara, não tem problema. Faz contra o ministro do STF para ver. O que acontece? Tem que tirar. Então, você tem uma ditadura do judiciário. É isso que você tem hoje no Brasil, né? É uma ditadura implícita, não é explícita, mas na prática você tem o judiciário interferindo a todo momento nas decisões que cabem ao poder legislativo. Você tem decisões do Poder Legislativo que são anuladas, e você tem decisões do Poder Legislativo que ele não tomou e que o STF vai lá e fala, não, já que esse poder não fez o que deveria, a gente tem que assumir a responsabilidade. Isso é um completo absurdo, porque o tribunal ele não existe para isso, ele não existe para legislar, mas é isso que ele tem feito. E inconstitucionalmente, inclusive. Vamos lembrar que no impeachment da Dilma, Lewandowski não seguiu a Constituição, né, sobre quando teve a votação. Ele afrontou claramente a Constituição. Você teve também a questão do voto impresso, que passou, foi uma lei muito boa, uma emenda constitucional muito boa do Bolsonaro, e foi barrada pelo STF, né? Primeiro, Gilmar Mendes lá no TSE argumentou que não tinha orçamento, não sei o que, e foi barrada, né? Depois no STF. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo. Eu não sei como o Flávio tem coragem, tem a cara de pau de dizer que está tudo bem, que não teve nada muito grave que justificasse isso. Bom, eu acho que cabe lembrar a população, e talvez quem não saiba, o seguinte: você pensa o seguinte, bom, o STF ele faz o que quer, né? Quando você precisa tirar um presidente da República, o que você faz? Você abre um pedido de impeachment, passa pelo Congresso, passa pelo Senado, e assim vai também, deputados, você abre uma comissão. Agora, quando você precisa do STF, o que acontece? Até hoje você não teve
nenhum membro do STF impeachmentado. Só que existe o impeachment, sim, na Constituição. Só que cabe aos senadores, que não cumprem o papel deles, de fiscalizar o STF. Eles não cumprem esse papel. Então, hoje, pela primeira vez na história, você tem um grupo de senadores motivados realmente a barrar essas decisões absurdas, autoritárias, ilegais, criminosas do STF, a querer até retirar alguns ministros que têm agido de uma forma descarada, e você tem aí quem que está se opondo a isso, o Flávio Bolsonaro. Porque ele não vê um problema tão grave no STF. Eu acho isso precisa ser muito, muito bem ressaltado. Ele não vê tanto problema assim no STF. Você vê, eu vejo. Ele não vê. E segundo, ele não quer comprar briga com o STF por causa das reformas importantes do governo. Concordo que o governo precisa de apoio, eu concordo que seria uma coisa muito ruim essa desestabilização, só que isso é necessário. Vamos lembrar que o Bolsonaro ele foi eleito justamente com um discurso contrário da velha política, do toma lá da cá, essas negociadas, né? Ele foi eleito com um discurso de, olha, eu vou fazer o que precisa ser feito. Ponto. Se não gostarem, eles que têm que se resolver. E assim, esse não é o discurso do Flávio Bolsonaro. O discurso do Flávio Bolsonaro tá mais para olha, gente, não vamos comprar briga, né? Tá errado, mas vamos deixar porque o governo precisa, convém ao governo. Então quer dizer que se fosse o governo da Dilma, o governo do Temer, você apoiaria a CPI? Aí porque é o governo do teu pai, você não apoia, porque você não quer prejudicar o governo do teu pai. Então assim, esse pessoal tem prejudicado muito o país. Então assim, não tem justificativa. Sinceramente não tem justificativa. Sobre o caso do Queiroz, eu não acho que ele está provado que ele é culpado, mas eu acho também que falta ele justificar muita coisa. Eu acho que a investigação, ele está certo, ele não está errado em ter feito pedido ao STF, que o Dias Toffoli acolheu e anulou, né? Ele não está certo, ele não está errado, ele está certo porque foi uma investigação aberta de forma ilegal. O Ministério Público não pode invadir a privacidade de ninguém sem autorização do Poder Judiciário. Só que eles não fizeram isso, eles agiram legalmente, está certo. Agora, ele é deputado, quer dizer, desculpa, ele é senador, ele é ex-deputado, ele é senador. Então, assim, ele como político, tem nós como eleitores, ele precisa sim prestar justificativas a nós e está faltando, está devendo. Eu recomendo, de novo, falei isso no outro vídeo, eu não voto mais no Flávio, enquanto não tirar tudo isso a limpo, não voto. E recomendo também que ninguém vote, existem outras pessoas de direita competentes, e vamos pensar direitinho, né? Eu sou um apoiador do governo Bolsonaro, mas eu não apoio tudo só porque é do governo, não apoio o Flávio só porque é filho do Bolsonaro, eu vou apoiar o que está certo. Isso, nesse caso, infelizmente, está muito errado. Essa é a minha mensagem que eu tinha para hoje. Espero que gostem, que tenha sido útil. Não esqueçam de deixar o curtir, o like, comentar, dar um apoiozinho na página, no canal, na página, porque eu estou começando agora, é uma forma de eu ter um feedback que está sendo positivo, que vocês querem mais vídeos. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até a próxima.